Jesus chegou ao mundo e encontrou um cenário mais ou menos assim. Nós vamos tentar fazer uma relação entre 2007 anos atrás e hoje. O governo, naquela época, era um governo corrupto, em que o povo era, de uma certa forma, visto apenas como elementos escravos. A arrogância do poder temporal já havia construído o seu cenário, as suas tendas, e havia oprimido o povo. O povo pagava altas taxas de impostos, era bastante humilhado, trabalhava para sustentar o poderio da época, que entre eles faziam-se conchaves, poucos ganhavam quando muitos trabalhavam. As religiões eram utilizadas pelo poder romano para acalmar o povo. No meio de tanta pressão, de tanta humilhação, de tanta escravidão, naturalmente, periodicamente, alguma explosão de revolta, de anarquia ia acontecer. Então as religiões faziam pactos políticos com o poder de Roma para ir acalmando essa população, para que, de uma certa forma, não houvesse revolução. Em contrapartida, os líderes Caifás, Anás, Pôncio Pilatos faziam entre si trocas de favores, até mesmo com o governo, com o Império Romano. Isso tudo, então, a religião era vista como um instrumento de apaziguar os ânimos daqueles que tentavam se revoltar contra a hipocrisia romana. Lembrando sempre que naquela época, no governo de Augusto César, Roma era o maior império que houve sobre a terra. Até hoje, ninguém superou. Parecia, a nosso ver, estudando a história, que não haveria nunca mais uma substituição deste império. Era tão forte, tão poderoso, era tão grande. Naquela época começou o recenseamento. Augusto César queria saber quantas vidas humanas ele comandava. Ele era dono dessas vidas humanas. As religiões, as bocas proféticas, os locais onde haviam as revelações do mundo espiritual, não falavam mais nada, estavam silenciadas nos penetrais do infinito. E as religiões disputavam o poder para cada um tentar regalias que não lhe competiam. O povo massacrado, escravo, às algemas da escravidão total. Ninguém tinha direito a absolutamente nada. Só os que comandavam é o que tinham direito. As famílias naquela época eram corrompidas, porque o poder romano confiscava os arrimos da família. Naquela época, como uma sociedade machista, então quem sustentava a família? O homem, o pai, e depois os filhos homens, porque as mulheres só ficavam dentro de casa. Lavava, passava, cozinhava, mantinha a família. Não faz muito tempo, de lá para cá, é que a mulher começou a ter liberdade do mercado de trabalho. Até não muito tempo atrás, ainda no século XX, no início do século XX, nós ainda temos a visão da mulher que ela não precisava nem saber ler e nem escrever. Ela só tinha que aprender a cozinhar, passar, lavar e servir ao marido. E ponto final. Dos meados do século XX para cá é que a mulher passou então a ter o direito de ler, estudar, escrever e agora competindo até em tudo que existe. Nós já temos até na Inglaterra a rainha da Inglaterra. Já é uma mulher, nós temos deputadas, nós temos senadoras. Então, as famílias estavam corrompidas naquela época. Tiravam os arrimos, tiravam os homens, confiscavam eles, mandavam eles para o campo de batalha, lá eles ceifavam sua vida, perdiam suas vidas. E quem sustentava a família? Ninguém. As famílias, então, eram entregues à prostituição. As mães iam prostituir para conseguir ter o direito de dar uma vida para a prole, até que o filho homem crescesse e começasse a ganhar o pão da família. Mas até lá muita coisa acontecia. Então as famílias estavam totalmente corrompidas. O ser humano vagava de um lado para o outro, não havia esperança. A sombra do ceticismo havia invadido.
naquela época as pessoas andavam como corpos, não como espíritos. O coração não tinha mais esperança. Falavam de um reino, falavam de um Messias que ia chegar, mas nunca chegava, e o povo só presenciava escândalo, massacre, impunidade. Então isso acabou deixando um pouco de descredibilidade das religiões. É como muitos de nós hoje deixamos de acreditar em Deus, porque só basta sentar na frente da televisão e assistir um jornal e você vai ver a quantidade de denúncia que existe e ninguém é preso, a impunidade é geral. Ninguém. Então onde é que está Deus? Para quem está do outro lado, um cético diz assim, tá vendo? Deus não existe, porque se houvesse Deus, não haveria o governo que nós temos. Naquela época era a mesma coisa. A hipocrisia, a arrogância, a usurpação, o egoísmo, já havia instalado as tendas em todos os locais do governo romano. O povo não tinha direito a nada. Naquela época, esses seres humanos não eram seres humanos, eram apenas escravos. Peças de um sistema de governo que deveria produzir muito para sustentar poucos. Nessa paragem nasceu Jesus. Imagina, ele deveria chegar no momento mais importante, onde o ser humano não tinha a menor esperança. As religiões eram vistas como todas corrompidas. Todas recebiam benefícios do poder político. Então, Jesus chega desacreditado. Ele chega simples, sem poder. Outros vieram depois de Jesus e até antes de Jesus, mas tentaram fazer o que Jesus fez, apenas com a imposição, com a astúcia, com a guerra, com o poder. Mas Jesus escolheu um método diferente. Ele chegou no anonimato, pobre, sem dinheiro, sem poder. Ele não estudou nas melhores escolas de Roma, nem frequentou os maiores das castas sociais. Ou seja, ele chegou no último dos últimos. Tanto que ele nasceu praticamente num celeiro, onde ele, nem casa ele tinha. Naquela época, os animais eram reunidos no celeiro, junto com as pessoas, porque o frio era muito grande, então dividia o calor corporal dos animais com as pessoas. E foi ali que Jesus nasceu. E ele nasceu já dividindo a história, o antes de Cristo, e o depois de Cristo. Como é que ele fez isso? Uma pessoa que chega no anonimato, sem poder, sem dinheiro, sem astúcia, e consegue pregar uma revolução no pensamento humano, deixando para nós, de um povo totalmente desacreditado, totalmente vazio, desesperançado, ele deixou uma esperança. Ele deixou uma esperança tão forte que 2007 anos depois que ele desencarnou, nós ainda vivemos falando dele. Reunimos em torno do nome dele. Ele que nos tentou um poder. Ele que não frequentou uma roda social. Se hoje nós tivéssemos que pensar, se Jesus viesse hoje da mesma forma que veio há 2007 anos atrás, nós não daríamos nem atenção a ele. Primeiro perguntaríamos, quem é esse homem aí? Mendigo. Não tem estudo, não tem poder, não tem dinheiro. É um hippie que fica vagando, que não tem uma casa, não casou, não tem família, não tem paradeiro. E é assim que ele chegou e conseguiu revolucionar o pensamento todinho da humanidade. Jesus nasce e depois que ele veio ao mundo, nunca mais viverá em predomínio a ignorância e a inverdade. Porque depois que Jesus veio ao mundo, a ignorância não se instala mais, nem a inverdade. Periodicamente, mesmo as religiões brigando entre si, as verdades estão, pequenas partes das verdades estão distribuídas em todas as religiões, sem exceção. Todas as religiões nos levam a Deus, cada um tem sua metodologia, mas todas são bem-vindas. E as religiões possuem pequenas sementes de verdades. Periodicamente, quando alguma religião começa a se perder muito, uma outra começa a se sobressair na verdade, fazendo lembrar puramente o que Jesus falou naquela época. Isso faz com que, não ficando sob o controle de uma única religião, não haveria mais possibilidade, como na época se fazia, dominava-se tudo,
como as verdades estão distribuídas em diversas sementes, em várias religiões, quando uma religião começou a se corromper muito, a se perder, a outra sobressai com a verdade e nunca mais a inverdade predomina, nem a ignorância. Por que não a ignorância? Porque hoje só não fica sabendo sobre a história de Jesus quem não quer, porque em todo lugar se fala. Existem vários livros, várias literaturas de diversas religiões, diversas formas de falar em todos os idiomas do mundo. Quer dizer, alegar hoje uma pessoa que não sabe o que é Jesus é muito difícil. Então a ignorância também jamais vai predominar, como antes acontecia. Eu não sei se nós lembramos, antes, sob o predomínio da Igreja Católica, os padres faziam missa de costa para o público em latim. Quer dizer, ninguém entendia nada. Os livros sagrados eram presos. E só quem podia ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, eram aqueles que faziam voto de castidade. Então, nós, o povo, naquela época, só colhíamos aquilo que nos passava. Nós não tínhamos direito de analisar as Escrituras. Hoje, não. Hoje as Escrituras estão bem impressas, diversas traduções, só em português nós temos várias traduções, cada segmento religioso traduziu os textos sagrados, cada um de nós tem o direito de pegar em casa, sentar, ler, analisar com sua própria visão, sua própria capacidade, não precisamos ficar presos a ninguém, ninguém precisa interpretar isso para nós mesmos podemos ter nossa interpretação. Então, muita coisa mudou de lá para cá. O Natal, dia 25 de dezembro, sempre foi comemorado. Antes, quando Jesus nem havia nascido, nem existia a história de Jesus, já era comemorado dia 25 de dezembro. Só que naquela época não era o nascimento de Jesus. Aureliano, o imperador Aureliano, no ano de 274, depois de Cristo, olha só, havia Jesus já nascido, mas não era Natal. Aí vocês vão falar, mas então, quando que começou essa ideia de ser dia 25 de dezembro o Natal? Porque no ano de 274 já havia quase 3 séculos que Jesus já havia morrido, e o imperador Aureliano estabeleceu que dia 25 de dezembro era o dia do nascimento do Sol inconquistável. Era tão frio, o inverno era tão rigoroso, que o Sol sumia e nascia no dia 25 de dezembro, em algumas localidades, em algumas regiões. Então, como nós, naquela época, éramos bastante debilitados em termos de ciência, acreditávamos que o Sol, quando desaparecia com o inverno tão grande na Terra, nós acreditávamos que o Sol estava congelado. Por isso que ele sumia. E quando ele voltava, no dia 25 de dezembro, era uma notícia imensa. Meu Deus, olha só, o Sol conseguiu vencer o frio. E quando o Sol voltava, nasceu o Sol de novo, a luz, a esperança das plantações, de tudo que existia. Isso acontecia numa época, no Ocidente, dia 25 de dezembro, e no Oriente, dia 6 de janeiro, porque a Terra é redonda. O Natal era comemorado desde o dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, que para nós o dia 6 de janeiro é o dia dos Reis Magos. Mas ele estabeleceu, então, 25 de dezembro era quando retornava a luz do Sol. Quando a luz voltava, esperança para a Terra, para aquela região onde passou um período longo de inverno. No inverno, o chão vira gelo, nada nasce, nem grama nasce. Então eles tinham que ter celeiros, e muitos celeiros. Plantava, colhia e guardava. No inverno não tinha mais o que fazer. Se o sol não retornasse, morreriam de fome, porque acabaria tudo de consumir e não havia mais o que plantar. Quando o sol retornava, a esperança renascia. E eles faziam festas, comemoravam. Mas depois o Papa Júlio I, no ano de 350, quase 4 séculos e meio, depois do nascimento de Jesus, é que decretou que dia 25 de dezembro seria então a comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que foi feito isso? Como faziam muitas festas no retorno do sol à terra, e essas festas não eram cristãs, tinha muita orgia, muita bagunça, era o carnaval que nós vemos hoje, então a igreja tenta dividir essa população, porque os cristãos frequentavam essas festas, aprendiam de tudo ali no meio do processo.
Então, para competir com essas festas pagãs que eles consideravam, eles criaram o Natal, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. A intenção era fazer com que os cristãos não fossem as festas pagãs, saturninas, e fosse frequentar o Natal, o nascimento de Jesus. Ficassem em memorização, em relembração, em contemplação, em prece. É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. Temos o carnaval, as festas louca, doida, e aí cada igreja, cada religião tenta criar, por exemplo, a Igreja Católica criou o Vinde Vede, que é um momento dentro do Natal, evitar que as pessoas vão frequentar o carnaval sem o menor freio, elas vão para o Vinde Vede, lá no Verdão. As evangélicas também têm os encontros, os retiros dele, para evitar também que a sua parte, os seus seguidores, vão para o carnaval, fazer as aberrações, vão para lá, para o campo de retiro. Cada um tentando dar alguma coisa para as pessoas fazerem, para que elas não vão fazer atitudes pagãs. É a mesma coisa. Dia 25 de dezembro, fizeram isso, competiram. Mas ainda continuou. Os povos que não eram cristãos, continuou fazendo suas festas dia 25 de dezembro, em comemoração ao retorno do sol. Nós temos que lembrar, não é todo, o planeta Terra não é todo cristão. Nós temos Maomé, Zoroastro, Buda, nós temos outros avatares. Mas, já que nós, cristãos, atribuímos o nascimento do nosso Messias, Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro, o que não é o dia do nascimento de Buda, não é o dia do nascimento de Zoroastro, de Hermes, não é o nascimento de Pitágoras, não é o nascimento de Confúcio, não é o nascimento de Lao Tzu, não é o nascimento desses avatares. Mas o nosso, Jesus Cristo, nós estipulamos 25 de dezembro. E se assim fizermos, porque nós mesmos desrespeitamos a data que nós mesmos elegemos. Eu não sou nada contra o Papai Noel, eu sou a favor de Jesus. Para o Papai Noel, ele deve existir. Por quê? Porque nem todo mundo é cristão. Quem não é cristão tem que comemorar o Papai Noel. Porque senão a pessoa não deve ser obrigada a comemorar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se ele não acredita em Jesus. Os judeus, por exemplo, acham que Jesus nem veio. Os budistas não vão ter que comemorar Jesus Cristo. Nós não comemoramos nem o nascimento, nem o falecimento de Buda. Não comemoramos nem o nascimento, nem o falecimento de Zoroastro e de outros avatares. Mas nós, cristãos, comemoramos o nascimento e o falecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim nós fazemos por livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ser cristão, mas aqueles que se dizem que são, tem que no mínimo honrar a data de Jesus ao mundo. Foi onde tudo começou, a ideologia de vida que nós elegemos para a nossa vida. Ninguém precisa ser cristão. Mas se é cristão, vamos saber a história do cristianismo. Pelo menos saber quem está nos guiando. Jesus. Então, como é que estão os natais nos nossos dias atuais? Como está o Natal hoje? Nós vemos o Natal na rua, todo iluminado. Tudo muda no Natal. As noites parece que ficam mais longas. O comércio explora mais os funcionários. Eles têm que vir mais tarde para suas casas. Porque eles têm que vender mais a escravidão. Porque nós compramos mais no Natal, então os comerciantes obrigam os seus trabalhadores a ficarem mais. É possível que dia 24 tem pessoas que saem para ir correndo para a noite de Natal 10 horas da noite, quem vai em shopping. Mas por que eles estão lá 10 horas da noite? Porque existem pessoas que só pensam que o Natal é consumismo e estão no shopping comprando. E aí ele tem que vender. Não existe nenhum certo carinho um com o outro dizendo não. Ninguém vai fazer compra alguma no Natal. Por quê? Porque não é dia de se comprar absolutamente nada. Nós vemos que tudo muda, a rotina das pessoas muda. As promoções, o mercado começa a se degladiar um contra o outro. Promoções absurdas. O Natal toma uma outra conotação. Você assiste propaganda, televisão, e as propagandas todas são voltadas só para o consumismo. A imagem do Papai Noel infestou, tomou conta de absolutamente tudo. É raro você chegar numa casa, num lar cristão, você vai ver lá, desde o enfeite das luzinhas de Natal, já no portão, dizendo assim, estamos esperando o Natal.
Você entra na casa das pessoas, nas portas já tem bolinhas, cada uma de uma cor. Quando você entra dentro das casas, é totalmente enfeitado. Tudo isso na visão de um Natal não cristão. Porque você pode andar nessa casa toda e você não vai encontrar um presépio. O presépio foi criado em São Francisco de Assis no século XIII. Até o século XIII não tinha nem presépio. Por que ele criou o presépio? Porque ele via que o cristão estava se afastando. Nós adotamos árvore de Natal, nós adotamos presente, trocas de Natal e adotamos o Papai Noel. São 3 imagens que nós tentamos substituir a única do nascimento de Jesus. É natural que o comércio não tem como divulgar a imagem de Jesus. Imagina se ele vai aparecer uma propaganda, Jesus vendendo máquina de lavar. Não vai fazer isso. Jesus falando no celular, vendendo o celular da Claro, celular da TIM. É impossível. Nós até entendemos, mas não é essa a finalidade do Natal. Essa finalidade do Natal é para aqueles que não são cristãos. Para eles é um momento de oportunidade, de promoção do Papai Noel. Para nós, o Natal é um momento de reflexão. Não é um momento de nós tirarmos o dinheiro do bolso e comprarmos coisas. Lembrando que a árvore de Natal nasceu na Europa, na Grã-Bretanha. Na época ele era conhecido como São Bonifácio, que era o apóstolo alemão. No século de 678 até mais ou menos 754 eles comemoravam essa forma. Então a árvore de Natal foi criada por um apóstolo alemão. Por quê? Porque antigamente ia até o carvalho e fazia uma oferenda ao deus Odin. E ele achou melhor trocar essa oferenda, que era matança de animais, oferendas de frutas. Ele resolveu trocar isso aí pela árvore de Natal. Mas isso ele fez para quem o seguisse, para quem não tinha símbolo para comemorar no Natal. Então tá aí, uma árvore para quem queria. Mais tarde, São Nicolau veio e criou a figura de Papai Noel no personagem dele, no século IV já. Numa pessoa carismática, que doava tudo às pessoas, vivia dando presente. Aí então apareceu a imagem do Papai Noel. Ótimo, a imagem do Papai Noel é maravilhosa, transmite uma mensagem importante para aqueles que não são cristãos. Para aqueles que são cristãos, tudo que possa ser transmitido e ensinado só pode ser vindo por Jesus Cristo. Alguns dizem assim: Guto, mas Papai Noel é alegre. E eu pergunto então, Jesus não é alegre? Papai Noel dá presente, troca presentes. Jesus não te dá presente? Não troca presente? Depende da forma que você vê. A imagem do Papai Noel é uma imagem descontraída. E a de Jesus não? A minha pergunta sempre é o seguinte: o que é que a imagem de Jesus fica devendo? E que nós necessitamos complementá-la com a imagem de Papai Noel? Eu diria o contrário. Se fosse um dia de Papai Noel, Jesus com certeza completaria. Mas se é um dia do nascimento de Jesus, o que é que um Papai Noel pode trazer para nós? Nós entendemos que quando nós damos vazões para outras visões nas datas bíblicas, isso nos leva a substituir uma coisa pela outra. Não é só no Natal, nós vemos isso também na Páscoa. Na Páscoa nós substituímos o sacrifício de Jesus por ovo da Páscoa, por coelhinho, sendo que coelho nem bota ovo. Mas nós não nos preocupamos nem com a lógica do sentido. Se deixarmos o mundo industrial, o mundo tira todas as datas cristãs do calendário e põe toda a data de consumismo. Tem pessoas que reclamam: Guto, eu nem acabei de pagar o presente de Natal que eu comprei e dei para o meu filho, para minha mulher, para o meu marido, eu já tenho que comprar ovo de Páscoa, aí vem dia das crianças, aí parece que eu passo a vida inteira só pagando presente para os outros. Porque se eu for cumprir cada uma dessas datas do mercado, cada mês nós temos uma celebração. Dia do pai, dia da mãe, aí o casal que é casado tem dia do casamento, aí tem os aniversários de cada um da família, aí tem o dia da criança, tem o Natal, tem o dia da Páscoa. Se você for voltar, tem mês que tem 2 datas para você consumir. Mas tudo isso é uma visão mercantilista. Tem que existir? Tem. Mas nós não somos obrigados a viver dentro dela. Nós temos um compromisso
nosso, com a nossa consciência, é com as datas cristãs. E as datas cristãs não têm nada a ver com o mercantilismo. Algumas pessoas se sentem compromissadas a comprar ovo de Páscoa no dia de Páscoa. Nós temos uma vergonha imensa de dizer que somos cristãos. Uma vergonha. Por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Chega alguém numa festividade de Natal e pede para dar as mãos para fazer uma oração. É reprochado, ressarchado. Todo mundo debocha dele, fala que ele é fanático. Por quê? Porque ele lembrou de comemorar o dia do aniversariante. Mas que bobagem! Natal não é dia de pensar em Jesus. É dia de pensar em Papai Noel. Se fizermos um momento de reflexão no Natal, fica a festa monótona. Se tirarmos a bebida alcoólica, ninguém nem vai na festa. Para quê? O que eu vou fazer na festa sem beber? Então, nós estamos trocando a intenção do Natal. Na Páscoa fazemos a mesma coisa, há pessoas que vão ali de qualquer jeito e compram o ovo de Páscoa. E tem que dar, porque não tem nada para se dar. Não tem nada para falar. Não tem nada para fazer. É vazio por dentro. Então tem que preencher algo. Aí se sente, a mão fica pesada. Põe o ovo de Páscoa na mão, vai lá e dá. É como se ela estivesse dando alguma coisa. É mais fácil dar coisas do que se dar. No Natal também, é gostoso você carregar aquela sacolona cheia de presente, um para cada afilhado, para cada filho, para cada sobrinho. Aí chega lá e dá para todo mundo. É lógico, você não tem que gastar nenhuma palavra. Porque para você falar, para se dar, você tem que crescer, estudar e se aprimorar, se tornar um ser humano. E aí então você tem que fazer, você tem que ser o Papai Noel, você, vestido, né, na personalidade sua, vestido, pensando como um Papai Noel cristão, digamos assim, um Jesus. Para você fazer isso, leva muito tempo para se preparar. É mais fácil ir na loja, comprar um ovo de Páscoa, um presentinho, chegar e dar para a pessoa. Todas as vezes que fazemos isso, esfriamos na relação. Hoje nós sabemos que os afilhados, ou sobrinhos, aqueles que vão receber o presente de Natal, só estão esperando chegar no dia para ir lá buscar o presente de Natal. Se é do vovô que recebe, eles batem lá na casa do vovô, mas para buscar o presente de Natal. Eles não visitam o vovô durante o ano. É só no dia do Natal, no dia da criança, no dia da Páscoa. Eles já têm os dias. As crianças já têm os dias para visitar os adultos. É onde eles vão recolher presentes. Quem é culpado disso? Nós. Porque nós damos presente. Fazemos isso com os nossos sobrinhos. Chegamos e damos. No próximo Natal, na próxima Páscoa, no próximo Dia das Crianças, eles vão bater de novo e vão pedir. Somos nós. Como nós não temos nada para falar, para ofertar, para fazer um carinho, para aconchegar, vamos sentir compromisso que fica vazio a relação. Porque se eu não dou o presente, ele não vem buscar. Se ele não vem buscar, ele não vem me visitar. Se ele não vem me visitar, não há uma relação familiar. Então eu acabo comprando a visita dessas pessoas. Olha, se você vier aqui, você ganha o presente. Eu estou comprando o sentimento das pessoas. Não tem necessidade. Eu acho muito bonito as pessoas que chegam na noite de Natal com a mão vazia, mas o coração cheio de amor. De uma oração, de uma palavra, de um aperto de mão, de um abraço, de um carinho, de um olhar, de um ouvido. Há tantas coisas que a gente pode fazer sem dinheiro, porque Jesus não tinha dinheiro e fez tantas coisas. E se tivéssemos que dar presente, não é justo presentear pessoas. No dia do aniversário nosso, quem recebe presente? Somos nós. No dia do nascimento de Jesus, quem deveria receber presente? Jesus. Como ele não está pessoalmente na terra, nós ofertamos coisas espirituais a ele. Eu não tenho que presentear um filho, uma esposa, um marido, porque Jesus nasceu. Para isso, cada um de nós temos suas próprias datas de aniversário. E respeitemos cada um na sua. Você vai ganhar quando for seu aniversário, mas hoje é de Jesus. Então é ele que recebe. Como então está o nosso Natal hoje? Joana de Ângeles diz assim: somente os que ensaiam amar Jesus, estão ensaiando, não aprenderam ainda a amar o Cristo, estão tentando amar o Cristo, não conseguem converter a noite de Natal em noite de paz e amor altruísta, quer dizer, dedicado a outros. O Natal para nós é a data mais importante que existe, é mais importante do que a data do nosso nascimento. Nós poderíamos esquecer qualquer data, menos o Natal.
Natal não significa quando o corpinho de Jesus veio ao mundo. Natal significa quando a mensagem de Jesus veio ao mundo. Porque nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas a mensagem de Jesus pode ter um início comemorativo na nossa vida no dia 25 de dezembro. Qual é o problema? Para nós, cristãos, o ano novo, que começa no dia 1º, começa no dia 25. No dia 25 é quando eu faço uma reflexão sobre tudo que eu fiz na minha vida até o dia 25. Em termos de evolução espiritual, meu autoaprimoramento. Quanto eu me aproximei do amor do Cristo, do amor de Deus, da compreensão do bem. Quanto humano eu me tornei no dia 25. Eu posso fazer uma comparação do ano anterior com esse ano. Olha o tanto que eu evoluí. Já faço projetos de progresso, de evolução espiritual para o próximo ano. Então, o dia 25 para nós já é o começo do novo ano. Não é o dia 31. É o dia 25. Ali, nós refletimos sobre nós. O que passou e já temos os nossos projetos do que virá a ser. Quando chega o dia 31, que é a comemoração dos fogos, nós já temos objetivo na nossa mente. E aí, se nós quisermos comemorar a explosão do fogo, nós temos um porquê. Os nossos sonhos, que idealizamos no Natal, que sonhamos no Natal. Portanto, o dia 24 para o dia 25, qual que é a data? Nenhuma. É dia 24 para o dia 25. Dia 24 para o dia 25, Jesus não nasceu. Jesus nasceu na madrugada do dia 25, antes do sol nascer, mas isso porque lá se punha, lá era frio. O sol demorava para chegar. Só isso. Era noite quando ele nasceu. Mas era já quase de manhã. Então não foi na meia-noite. Muitos de nós vamos para as casas das pessoas, reunimos, chegamos lá e fica todo mundo sentado, não tem nada o que conversar. Porque a coisa mais difícil é você reunir pessoas obrigadas por um compromisso. Chegamos lá na noite de Natal, aí quando tem cerveja, oba, abre a cerveja, vamos beber, porque aí a gente já nem pensa mais porque está aqui. Espera da meia-noite, come, às vezes vai passar mal. Deu o estado da meia-noite e volta para casa. E não há uma pessoa que não reclama de um vazio dentro. É como se tivesse cumprido um ritual. Todas as vezes que falamos de Natal, as músicas começam em novembro. E as pessoas, quando começam a ouvir, trazem aquela tristeza, aquele vazio. Aquela pergunta que vem na nossa cabeça: para que serve o Natal? E quando o Natal chega, todas as vezes nós nos frustramos. Porque quando o Natal acaba, que é depois que a gente come na ceia, aí a gente vira e dá uma olhada naquela reunião de pessoas, conversando futilidade, sem a menor sensatez, alguns bebendo além da medida, alguns que já bebendo já estão brigando, já começam as brigas, os ciúmes, as atrapalhações, as discussões. E a gente para e pensa, afinal de contas, por que é que nós nos reunimos no dia 24 para o dia 25? Se ninguém lembrou de Jesus. Ninguém lembrou. Fizemos no dia 24, alguns de nossos familiares se fantasiam de Papai Noel. É fácil fantasiar de Papai Noel. O difícil é fantasiar de Jesus. Isso é difícil. Para fantasiar de Papai Noel, a gente basta rir. Para fantasiar de Jesus, a gente tem que fazer os outros rirem. É bem diferente. A gente tem que fazer a alegria das pessoas. Para ser Papai Noel, basta a gente rir. Só. O Papai Noel é ele que ri. E nós. Não temos motivo para rir. Fixamos na imagem do Papai Noel como alguém que presenteia, que dá tudo o que a gente pede. A figura de Jesus é um pouco mais difícil, porque Jesus não nos dá o que pedimos. Ele nos ensina a conquistarmos o que queremos. São imagens diferentes. Então é muito mais pesado pensarmos em Jesus no Natal e muito mais leve pensarmos no Papai Noel. Muito mais leve. E que dia nasceu Jesus? Já que não nasceu, já que o calendário está errado, e alguns espíritas batem em cima disso. Nós sabemos que Jesus nasceu em abril, mas não importa o dia. Mas em abril ele nasceu, com certeza. Para nós cristãos, não importa a data que o corpinho de Jesus chega no mundo. Para nós cristãos, importa a data em que Jesus chega no nosso coração. Então, se nós perguntássemos a Maria Madalena quando nasceu Jesus, ela diria: Jesus nasceu para mim
No momento em que eu, sobre o peso dos meus pecados, da minha iniquidade, da minha vaidade, eu encontrei um homem que me deu a mão e me tirou do estado que eu me encontrava. Naquele momento, nasceu Jesus. Se nós perguntássemos a Pedro quando nasceu Jesus, ele diria: Jesus nasceu quando eu escutei o galo cantar pela terceira vez e havia renegado Jesus. Ele estava lá no templo com Caifás sendo julgado. Naquele momento eu interpretei que Jesus estava acima de todos os poderes da terra. E que o medo que eu tinha de amá-lo, de confessá-lo como meu Senhor, como meu Deus, me levou à ignorância. Se a gente perguntar a São Francisco de Assis, quando nasceu Jesus? Ele diria assim para nós: Jesus nasceu quando eu, em Assis, tomei uma decisão na minha vida. Deixei a minha fortuna, o meu poder. Ele nasceu numa família muito rica. E na praça de Assis, ele se desce completamente e vai para o monastério. E ali segue toda a vida dele dedicada a Jesus, abandonando toda a vida dele na terra. Como homem e se tornando um ser humano, que é algo muito maior do que um homem. Se perguntasse a Dimas, que foi um ladrão que conheceu Jesus, que foi crucificado ao lado de Jesus, ele, Dimas e mais um outro, havia 2 ladrões crucificados com Jesus. Jesus vira para um deles e diz que ele estaria no reino do céu antes que o sol nascesse. Falou a Dimas. Para Dimas, esse foi o momento que Jesus entrou. Paulo de Tarso. Se perguntasse a Paulo de Tarso quando que Jesus nasceu, ele diria: Jesus nasceu naquele caminho de Damasco. Quando aquela luz imensa se põe na minha direção e uma voz fala por trás: Paulo, Saulo, por que me persegue? Ali eu entendi que Jesus era aquele que eu estava perseguindo. E nós? Quando que nasceu Jesus em nós? Quando nasceu? Que momento que nós temos profundo uma experiência com Jesus? Um momento em que cada um de nós entendeu a finalidade do Cristo na terra. Entendeu o motivo que nos trouxe na terra. Porque nós queremos viver uma vida tão fútil, fazendo coisas que não adianta nada. Buscamos tanto as alegrias e a alegria passa. Ela pode durar 1 hora, 2 horas, 1 semana, 1 mês, 1 ano, mas acaba. Alegria é estado passageiro. Felicidade é um estado permanente. Nós passamos tanto no mundo, vivendo no mundo, querendo as coisas do mundo. Qual foi o momento que Jesus nasceu na nossa vida? Não é qual foi o momento que nós ficamos sabendo que Jesus era o Messias e tudo mais. Não. Qual é o momento em que eu aceitei Ele como Senhor da minha vida? Essa é a grande diferença. Porque a partir do momento que nós aceitamos o Cristo, não temos mais vergonha dele. E o nosso Natal muda. As pessoas podem não entender. Chegar simplesmente e dizer: ah, mas que horrível é seu Natal, seu dia 24 é para o dia 25. Por quê? Porque a gente pode simplesmente dormir, porque o dia 25 é o dia importante. O dia 24, qual é a finalidade do dia 24? Jesus ainda não nasceu. Mas a gente vai começar com alegria. Vai ver a alegria que vai começar o 25. É do Papai Noel e não de Jesus. Então, nós cristãos ficamos meio como uma farinha fora do saco. Vai chegando o dia de comemoração das festividades cristã e nós vamos percebendo que nós estamos fora do processo. Porque todo mundo está com outro olhar no processo. É como se eu chegasse na Páscoa, vendo a ressurreição de Jesus, e estava todo mundo distribuindo ovo de Páscoa. Dá-se a impressão que você é de outro planeta. Você está comemorando uma outra coisa que ninguém enxerga. É isso mesmo. É por isso que os cristãos devem se unir com os pensamentos cristãos, para prevalecer a ideia do cristianismo no planeta Terra. Porque senão daqui a um tempo, vamos supor que Jesus retornasse à Terra, ele ia encontrar o quê? Que ninguém mais lembra dele. Ele teria que vir fantasiado de Papai Noel, porque senão ninguém ia saber quem ele era. Depois ele tirava a barba branca para ficar a barba dele, né? Porque hoje se Jesus chegar, já ninguém sabe, mas Papai Noel todo mundo conhece. Todo mundo. Se tivesse que vir na época da Páscoa, era mais fácil ele vir dentro de um ovo de Páscoa. A hora que abrisse, ele saísse. Porque assim talvez a gente enxergar. Porque se ele viesse andando, ele não era nem coelho nem chocolate. Não funciona. Nós damos risada.
E fazemos isso com prazer. A gente vê os cristãos fazendo sem a menor crise de consciência. E alguns, de uma forma ou de outra, reforçam. Porque às vezes a gente diz assim, não, nesse Natal vai ser diferente. Vai lá no cantinho e faz suas coisas. Gente, Natal, sem dúvida nenhuma, é a expressão interiorizada nossa de um novo homem. É uma reflexão do que nós vamos ser, dos sonhos que nós pretendemos ser. O que é que Jesus nos ensinou e o que é possível nós fazermos na nossa vida, nesta vida, a partir de cada Natal, conforme o que Ele nos ensinou. Cada ano que passar, eu tenho que me tornar mais cristão e ser capaz de reconhecer Jesus diante cada vez mais das multidões. Não tenho que ter vergonha de chegar no Natal e querer fazer uma oração. Mas e se lá não me permitirem orar? Então não é o lugar para você. Porque você também não é obrigado a fazer as pessoas a passarem o seu Natal. Mas as pessoas não são obrigadas a suportar a sua forma de ver. Se lá é um local onde não se preserva a presença de Jesus, não é o lugar do cristão. Jesus é bem claro quando ele diz assim, não jogue pérolas para os porcos, porque eles vão pisotear nas pérolas. O que é uma pérola? É uma pedra preciosa, que nós, seres humanos, damos muito valor. Se você der para os porcos um diamante, ele pisa em cima, não tem valor nenhum. Porque o valor só dá aquele que enxerga o valor naquilo. Quem é que vai dar valor ao Cristo? É um diamante. Mas só quem dá valor? O cristão. Quem não é cristão não dá valor. E se você der Jesus aos porcos, vão pisar em Jesus. Então não vamos perder tempo, mas vamos tentar fazer a nossa parte. Na época de Natal, comemoremos o Natal, o nascimento de Jesus dentro da nossa alma, do nosso espírito, e deixemos o Papai Noel para aqueles que não têm o que comemorar no Natal, sabendo respeitar que eles precisam disso e nós não. Então o dia mais importante da nossa vida é o dia 25 de dezembro. É o mais importante. Para nós é o mês de dezembro, não é o dia 25, mas é o mês de dezembro, que é o mês da anunciação da vinda de Jesus. O mês inteirinho. Porque é muito difícil eu fazer muita coisa num único só dia. Geralmente é feriado, e aí, como é que fica? Então eu tenho o mês inteiro para me portar como um cristão. Do dia 1º de dezembro ao dia 31 de dezembro. Eu tento ser o máximo de um cristão. Pensar como um cristão a respeito das pessoas. Ser um cristão em relação a mim mesmo. Falar como um cristão. Comportar como um cristão. É só um mês do ano. Um mês. É nesses momentos de dezembro todo que eu me dedico a outros, ao próximo, ao semelhante. Que eu saio de mim e começo a enxergar um mundo à minha volta. E o que eu posso ser útil nesse mundo. Essa é a mensagem de Natal para nós cristãos. Para todos nós. E quem é responsável por manter essa data, que é a data do Natal? Quem seria? Nós, cristãos. Ou nós achamos que o comerciante vai parar de vender para anunciar o presépio? Se ele botar o presépio na loja dele, ele não vende. Mas se ele botar o Papai Noel, ele vende. Nós não temos que esperar que as pessoas mantenham uma verdade histórica viva para nós nos satisfazermos. Se nós somos cristãos, a responsabilidade do Natal existir comemorando o nascimento de Jesus, é nossa, é minha, de cada um de nós e de cada cristão. Sem exceção. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que é o homenageado do mês de dezembro inteiro, em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Jesus, que a lembrança, que a história, que seus ensinamentos consigam nascer neste Natal. E que neste Natal seja um marco na minha vida, como nunca foi. Que neste Natal eu comece a me tornar uma pessoa totalmente diferente da que eu já me tornei até hoje. Eu vou me despir do homem velho. Jogar fora, nada me serve.
Jesus disse a Nicodemos: tem que nascer de novo para ver o reino do céu. Joga tudo fora e vou nascer novamente. É mais poderoso que o batismo, que é um sacramento. O Natal é o nascimento de uma consciência, de uma aceitação plena, espiritual, de corpo e de alma, em direção ao nosso Mestre Jesus. E quando nos aproximamos cada vez mais do nosso Mestre Jesus, estamos aproximando de Deus dentro de nós. Que Jesus abençoa-nos a lembrar, a rememorizarmos o teu nascimento. E que influencie o nosso espírito, a nossa alma, através de nossos anjos guardiões. Que o clima de Natal possa tocar as emoções mais profundas e sinceras, nossa como ser humano. Que nós consigamos nos olhar no espelho e dizer: eu sou filho de Deus. E meus irmãos também são filhos de Deus. O que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer por eles. Lembrando sempre que como Deus está dentro de nós, amando-nos, estaremos amando Deus. Como Jesus está em cada um de nossos semelhantes, auxiliando os nossos semelhantes, estaremos auxiliando Jesus. Fazemos isso em memória de Jesus. Ao invés de fazermos mais uma cerimônia, repartirmos um pão e tomarmos um vinho, e nada mudar dentro do nosso coração, possamos fazer em memória de Jesus na noite de Natal. Que daqui por diante, em memória de Jesus, nasceremos um novo homem, humano, mais poderoso em sentimentos de bondade, de paz, de equilíbrio. Nós pretenderemos ser tanto mais equilibrado, plantaremos tanta paz dentro do nosso coração, que semearemos paz ao nosso redor. Nós faremos isso tanto que as pessoas, se aproximando de nós, sentirão a nossa paz. Até um dia, por curiosidade, nos perguntarem: de onde vem tamanha paz e tanta certeza? E aí é o momento onde nós confessamos de nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou feliz, eu tenho paz, eu tenho harmonia, porque sou cristão. Porque Jesus vive dentro de mim, hoje e sempre. E assim seja.